essa canção do meu coração pra ti, só pra ti. Fui dentro de mim, faz morar em mim, Senhor, meu Senhor. Todos meus temores, todos meus anseios, quero entregar a ti. Cada pensamento, cada sentimento, quero confiar a ti, meu Senhor. Espero em ti. Dessa canção do meu coração pra ti, só pra ti. Fui dentro de mim, faz morar em mim, Senhor, meu Senhor. Todos meus temores, todos meus anseios, quero entregar a ti. Cada pensamento, cada sentimento, quero confiar a ti, meu Senhor. Espero em ti. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus, mais uma manhã na presença do Senhor. Hoje teremos um convidado especial, o pastor Silas Souza, da IPI de Rolândia. Espero que Deus fale ao seu coração e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique depois da reflexão e acompanhe uma oração que a pastora Cláudia fará por todos nós. Que Deus te abençoe. Olá, meu querido, minha querida, que alegria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, poder estar com você aqui para fazer uma breve meditação a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus pode falar conosco. E Deus não só pode falar, mas como Ele também pode transformar essa fala, essa palavra, em realidade na nossa vida. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade muito preciosa de agora com você poder abrir a palavra de Deus e falar a respeito dela, daquilo que Deus tem para trazer, não de informação, mas de transformação, nessa meditação pequena, breve, mas que quero crer impactante para a minha vida, para a tua vida e para o teu coração também, no nome de Jesus. Vou ler um texto já muito conhecido e batido, como a gente pode dizer, que se encontra aqui no livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 32, onde a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Querido, a história já muito contada, conhecida, você já desde criança aí ouvindo a Bíblia, você já certamente ouviu a respeito da história de Davi e de Golias. Bom, essa história, ela me traz um verbo à minha mente, ela me traz uma palavra-chave, que é a palavra enfrentar. O verbo enfrentar, essa ação que Davi teve em relação a Golias. Ele foi lá para enfrentar o Golias. E eu fico imaginando e pensando quantos enfrentamentos, quantas coisas nós temos nesses dias enfrentado por conta de tudo. Eu costumo dizer aqui na igreja assim, e para as pessoas com quem eu convivo, olha, o pessoal fala: pastor, esse ano está um ano difícil, né? O ano 2020 para cá. Eu falo: não, gente, não está difícil, está diferente. Difícil sempre foi.
Eu não me lembro um ano em que eu não ouvi, desde que eu nasci na minha casa, que chegava o fim do ano e quando ia fazer um balanço, meu pai e minha mãe comentavam das lutas, das dificuldades que nós tínhamos enfrentado, que eles tinham enfrentado, que a igreja tinha enfrentado, que o Brasil tinha enfrentado, que o mundo enfrentava. Querido, este ano foi um ano diferente, porque enfrentamos uma luta diferente. Nunca tínhamos passado por uma questão pandêmica e que atingiu tanta gente e tem atingido até agora, claro. Mas eu queria falar com você hoje a respeito desse texto e de alguns movimentos que a gente pode fazer aí no nosso coração para que a gente possa enfrentar esse tempo diferente que nós estamos vivendo, por esse tempo chamado aí um tempo de pandemia e que a gente crê que está passando, né? Mas ainda estamos enfrentando. Por que Davi, um jovenzinho, 17 anos de idade, pelo que nos consta, foi até ali o fronte da guerra? A ideia não era enfrentar nada, como nunca é a nossa ideia, né? Esse que é o problema do enfrentamento. A gente nunca está esperando que ele vá aparecer. Aparentemente sempre há uma surpresa. O Davi ele saiu lá da casa do seu pai, o Jessé, foi até o local ali onde a guerra estava mais acirrada contra os filisteus e ali ele chega para simplesmente saber se os irmãos estavam bem e levar um recado do pai. E ele percebe uma movimentação e ele pergunta: o que está acontecendo? Ele foi até meio que maltratado pelos irmãos. Por que você está curioso? O que você está fazendo aqui? E ele percebeu então que havia algo acontecendo. Para ele foi uma surpresa, que eles estavam enfrentando um homem chamado Golias, que estava ali afrontando, não enfrentando, mas afrontando os exércitos do Deus vivo. E aí então Davi, ele sem saber o que iria vir pela frente, havia para ele uma surpresa, mas Davi sabia de uma coisa: podia ser surpresa para ele, mas para Deus não. Da mesma maneira, aquilo que nós estamos enfrentando. Queridos, para nós este enfrentar da pandemia, para nós foi uma grande surpresa. Achávamos lá em março de 2020 que, quem sabe, 1 mês, 2, 3, isso tudo passaria, e já está aí para praticamente 1 ano que estamos passando por isso. Para nós foi uma surpresa que durasse tanto tempo. Para nós foi uma surpresa os números que tudo isso alcançou. Para nós foi uma surpresa as coisas que temos enfrentado. Mas para Deus não há surpresa. Deus já sabia de tudo. E não só sabia, mas já havia desde antes preparado a solução. Davi podia não saber da situação que ele iria enfrentar, mas uma coisa ele já sabia, e para ele isso não seria surpresa. Viesse o que viesse para enfrentar na sua vida, ele não se surpreenderia com a ação de Deus. Ele mesmo vai dizer nesse texto para o Saul, que diz: não vai. Ele vai dizer: não, Saul, eu vou. Rei, eu vou. Porque um dia eu precisei enfrentar um leão, eu precisei enfrentar um urso para salvar as minhas ovelhas, e eu os peguei ali, no caso do leão, pela barba tal, e lutei. O Senhor me deu vitória. Foi uma surpresa para ele que aparecesse um leão, foi uma surpresa para ele que aparecesse um urso, mas para o Deus de Davi não era. Então ele pôde enfrentar aquela situação e vencê-la. Da mesma maneira, querido, eu não sei. Talvez as coisas que você está passando hoje, que você e eu estamos passando hoje, para nós todos uma grande surpresa. Ou talvez você não esteja só sofrendo, e claro que não é somente, né, a questão da pandemia, porque junto a isso vem as situações da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, né, das nossas emoções, da nossa saúde, das nossas finanças e tudo para nós enfrentarmos junto com tudo isso. Mas olha, talvez para você esse ano tenha sido um ano de grande surpresa, de grandes expectativas de coisas, como é que vai ser. Mas isso só é para mim e para você, querido. Para o nosso Deus não há surpresa. Deus já sabia exatamente o que ele queria fazer com Davi e através de Davi. Davi já tinha recebido no capítulo anterior a promessa de Deus pela boca do Samuel, que dizia: você vai ser o rei, você foi ungido para ser rei. Então Davi foi para enfrentar aquele Golias, sabendo do seguinte: não importa o que vai acontecer depois desse enfrentamento, uma coisa é certa, o que Deus disse vai se cumprir. Essa já é a segunda coisa. Para Deus não tem surpresa. A segunda coisa é: não importa o que enfrentemos, o que Deus disse é o que vai acontecer. E Deus disse
que Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará. Deus disse que não nos deixaria, que não nos abandonaria. Deus disse que não haveria provação que não fosse humana, mas que na sua fidelidade Ele nos daria o escape para que pudéssemos suportar. Então, querido, se você, olhando para frente, você se assusta, ou então fica com aquela ansiedade de falar, meu Deus, e agora? Então, olha para trás e lembra de tudo aquilo que Deus disse que faria, o que Ele disse que te entregaria, tudo que Ele disse que na tua vida aconteceria. E pode ter certeza de uma coisa, não importa aquilo que você vai enfrentar, se Deus falou, você vai alcançar, no nome de Jesus. Uma outra coisa importante, querido, quando Davi foi enfrentar o Golias, é que ao enfrentar o Golias, ele ouvia ao seu redor de uma coisa. O Golias é um desses personagens bem famosos da história. E já naquele tempo, e talvez até hoje, você sempre ouviu falar de que nessa história tinham dois personagens principais, né? O Davi e o Golias. Mas eu vou te dizer que não. Essa história tem 3 personagens principais. E você vai dizer, pastor, quais são esses personagens? O Saul, que ficou ali atrás, porque não quis enfrentar o próprio Davi e o Golias? Não. Os 3 personagens principais dessa história é o Davi, que a gente já sabe. O outro é o Golias. E o terceiro é o gigante. Nessa história tem 3 personagens. Davi, o Golias e o gigante. Aí você vai dizer, mas, como assim? O Golias e o gigante não são a mesma pessoa? Né? Não são as mesmas pessoas? Aí não, né? Eu não juntei numa coisa só? Não. Davi é Davi. Golias é Golias. E o gigante é o Senhor dos exércitos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Então, quando você agora for enfrentar o seu dia a dia, as lutas, as barreiras, as situações de dificuldade, de ansiedade, de depressão, não sei, aquilo que você possa estar enfrentando além daquilo que todos nós já estamos, que é a chamada pandemia. Mas uma coisa é certa, já entra sabendo o seguinte, querido, vai você, vai o problema, e junto com você e o problema, vai também um gigante, que é o nosso Deus. O nosso Deus é o gigante da nossa história. Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele. Não sou eu, você, não é o Golias, que é Davi e o gigante. Não, é Davi contra Golias e um gigante abençoando, cuidando do Davi, para que nada viesse a acontecer e a palavra de Deus não se cumprisse na vida dele. Então hoje você sai para enfrentar toda e qualquer situação que a tua vida possa passar, sabendo disso que eu estou te dizendo. Você está enfrentando uma luta, mas você não está sozinho. Do teu lado há um gigante. E o nome do gigante é o Senhor, o nosso Deus, que nos ama, que cuida de nós, tem nos dado grandes e preciosas promessas. Uma palavra que vinda do trono de Deus, segundo Isaías capítulo 55, assim será toda palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para ele vazia, mas cumprirá tudo para o qual ela foi enviada e designada. Que você tenha um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê vitória em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos orar juntos nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença na nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor. Nesta vida realmente temos tido tantos embates, estamos vivendo um tempo difícil, mas nós cremos no teu poder. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que a tua graça nos alcança. A palavra do Senhor nos ensina que as tuas mãos não estão encolhidas, que os seus ouvidos nos ouvem, ó Deus. E nesta manhã nós oramos nas promessas do Senhor dizendo: Pai, estende as tuas mãos sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor realmente, ó Pai, nos alcance. Eu oro nesta manhã por todos aqueles que estão enfrentando problemas, sejam eles quais forem, Senhor.
Eu oro pedindo a intervenção do Senhor, mas eu também lhe peço, ó Deus, que cada um dê passos de fé, cada um confie no Senhor, confie na tua força, na tua orientação. É isso que o Senhor tem nos ensinado. A nossa vida, o nosso tempo aqui também é um tempo de responsabilidades para nós e precisamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Entra agora, Senhor, em cada coração, alivia, Senhor, em nome de Jesus, todas as preocupações, todos os temores. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que ensina, um Deus que abençoa. Por isso, ó Deus, que esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Essa é a nossa oração, nosso clamor a ti, que caiam por terra realmente, Senhor, todos os levantes contra as nossas vidas, que os nossos olhos, que a nossa mente se voltem para o Senhor. Não nos deixe perder o foco, não deixe, Senhor, o desânimo tomar conta do nosso coração, que nesta manhã, Senhor, neste tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, ouvirmos essa mensagem, seja também um tempo de renovo espiritual e sejamos fortalecidos na fé pelo Senhor. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pai de família, cada mãe. Abençoe aqueles que estão diante da tua presença, os jovens, ó Deus, adolescentes, as crianças. Oramos, ó Deus, pedindo a intervenção do Senhor, trazendo cura, restauração, libertação, mas nós também aqui declaramos a nossa confiança no Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua presença poderosa nas nossas vidas. Nós vamos continuar lutando, não na nossa força, mas na força do Senhor, na orientação e na direção do Senhor. Oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue tudo a Ele e a promessa dele é que Ele tudo fará no tempo certo e da melhor maneira para a sua vida. Um abraço a todos na paz do Senhor Jesus.